Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Vamos começar esta segunda-feira alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, que diz: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque Paulo começa o capítulo 6 com esta pergunta, ou com estas perguntas: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por causa do capítulo 5, versículo 20, que diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha o que ele diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5, versículo 20, que quanto mais o pecado do ser humano é grande, a graça de Deus é sempre maior. Não tem pecado grande demais que a graça de Deus não seja maior, a não ser o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. É quando a pessoa propositadamente endurece o coração, estando consciente da verdade. Ele a rejeita conscientemente. Aí não há nada que Deus vá fazer, eu ia dizer que Deus possa fazer, mas que Deus vá fazer, porque a pessoa rejeitou conscientemente a graça de Deus. Aí, por causa dele falar que por maior que seja o pecado humano, a graça de Deus sempre vai superar o pecado humano, aí ele pergunta, então, vamos continuar pecando para a graça de Deus se manifestar cada vez maior? A resposta ele mesmo dá, versículo 2. De maneira nenhuma. Porque nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem jeito. O cristão nascido de novo, ele morreu para o pecado. Isso, inclusive, é uma maneira de você conhecer ou avaliar se uma pessoa é um verdadeiro cristão. Como é que ele lida com o pecado? O sujeito que seja membro de igreja e peca e acha que está tudo bem, vai levando a vida dele normal, se justificando, provavelmente essa pessoa não nasceu de novo, ela ainda não morreu para o pecado, porque a Bíblia diz que o cristão, quando ele peca, ele fala até morrer de remorso, ele adoece até fisicamente. Você quer ter um retrato de um cristão escondendo pecado ou vivendo no pecado? Leia a Salmo de número 32. Leia o Salmo 32 para você ver como é que é um cristão quando ele está vivendo no pecado. E o apóstolo Pedro diz que o cristão ele sofre o pecado na carne. E o apóstolo João diz que o cristão não vive habitualmente no pecado. E aqui Paulo está dizendo que nós morremos para o pecado quando entregamos nossa vida a Cristo. Aí ele pergunta, se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos continuar vivendo nele? Verso 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. A palavra batizar aqui tem aquele significado de mergulhar em Cristo, ou entrar em Cristo. Então, podemos ler esse versículo 3 assim: ou vocês não sabem que todos nós que entramos em Cristo, entramos em sua morte. A morte de Jesus vale como a nossa morte aos olhos de Deus. O sacrifício de Jesus vale como o nosso sacrifício. O sacrifício de nós mesmos por causa dos nossos pecados. Aí ele diz, portanto, verso 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aí ele vai agora falar do batismo mesmo, de mergulhar a pessoa na água. Nas igrejas batistas isso é levado muito ao pé da letra, né? Ele está dizendo que o batismo do cristão representa o sepultamento de Jesus. O cristão, quando ele entregou a vida a Cristo, ele morreu para o pecado.
Ele foi mergulhado no corpo de Cristo. Então, do jeito que Cristo fisicamente morreu na cruz, nós mergulhados no corpo de Cristo, ou dentro do corpo de Cristo, nós morremos. Eu comparo isso aqui como uma mulher grávida. Se uma mulher grávida morrer, ela tem um bebê no ventre, o bebê vai morrer também. Se nós estamos pela fé em Cristo, Cristo morreu, nós morremos também. Deus olha para nós assim. Aí ele diz que o retrato físico disso, simbólico disso, é o ato do batismo. Por isso que nós só consideramos batismo, e por isso também que nós só consideramos batismo de verdade quando a pessoa é mergulhada na água, porque isso representa um sepultamento. E não pôr um pouquinho de água na cabeça, que isso não representa um sepultamento. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, o apóstolo Paulo diz lá aos Efésios, capítulo 2, verso 6, se eu não estou enganado, ele diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo. Parece que lá em Colossenses, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas de cima onde Cristo está. Então, Deus já nos olha para cristãos, Deus já olha para o cristão como alguém que morreu para o pecado, que foi sepultado no batismo e que ressuscitou. Quando saiu da água do batismo, simbolicamente ressuscitou, começou uma vida nova. Isso já aos olhos de Deus já é obra consumada. Vai se consumar literalmente, fisicamente, no tempo, mas espiritualmente já aconteceu. E especialmente porque aconteceu por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, que Paulo faz um trocadilho aqui para dizer que foi retratado pelo batismo de cada um de nós. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, a ele quem? A Jesus. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Pois sabemos que o nosso velho homem, antes da gente crer em Cristo, chamado aqui de velho homem, foi crucificado com ele. Olha que coisa fantástica. É assim que Deus já te vê, meu irmão. Você já foi crucificado com Cristo. Nós estávamos na morte de Cristo. A morte de Cristo vale para nós. Para que o corpo do pecado seja destruído. A nossa tendência pecaminosa que habita na nossa natureza carnal, ela é destruída pela morte de Cristo, se aplica a nós por meio da fé. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Morreu, pronto. Versículo 7. Está justificado do pecado, morreu com Cristo. Olha o verso 8. Ora, se morremos com Cristo, está vendo? Cremos que também com ele viveremos. Aí quando ele fala viveremos, literalmente, porque nós já vivemos com Cristo agora espiritualmente. 9. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Jesus Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus. Da mesma forma, do caso de Jesus, se aplica a nós. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Você, irmão, que entregou sua vida a Cristo, você está morto para o pecado, não é para viver no pecado, não. O pecado não faz parte mais da sua rotina, do seu dia a dia, não. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Isso se dá por meio da fé, espiritualmente em Cristo Jesus, a vida nova. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Cristãos não vivem dominados pelos desejos
carnais. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Eu e você, quando entregamos nossa vida a Cristo, e todo dia nós devemos fazer isso, nos oferecer a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Nós, cristãos. Oferecer nosso corpo. Deus, o meu corpo é seu, faça o que o Senhor quiser. Eu sempre costumo dizer, Deus não tem olhos, Deus não tem boca, Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus não tem ouvido. Você quer ver os olhos de Deus, você quer ver a boca de Deus, você quer ver os ouvidos de Deus, você quer ver as mãos de Deus. Quer ver? Você é cristão, quer ver? Vai diante do espelho. Você está se formando a imagem de Cristo. Deus usa a tua boca, tuas mãos, teus pés, teus olhos, teu corpo. Versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que coisa maravilhosa. Você, irmão, você não tem compromisso com lei. A lei aqui é a lei de Moisés. Que você está na lei da graça, na lei do Espírito da vida, na lei de Cristo. Nós vamos ler sobre isso lá no capítulo 8. E aqui, da onde eu vou ler para frente, do versículo 15 até o final, eu quero que você note um detalhe. O ser humano, nessa opção, ele só tem duas alternativas. Aliás, nessa vida, nessa existência, nesse planeta, só tem duas opções para todo ser humano que pisar neste planeta. Que já pisou, que está pisando, que vai pisar. Quais são as duas opções? Vamos lá. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De novo, uma pergunta retórica e a resposta é não. De maneira nenhuma. Olha o verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Como assim? Aí ele explica. Escravo do pecado que leva à morte, primeira opção. O pecado, ou da obediência, escravos da obediência que leva à justiça, segunda opção. Só tem essas duas. Ou você é escravo do pecado que leva à morte, e aí se você é nascido de novo pela fé em Cristo, você não é mais pecado, não é mais escravo do pecado que leva à morte. Ou então você é escravo da obediência que leva à justiça. A obediência a Deus leva à justiça de Cristo na cruz em nosso lugar. Sempre, quase que todas as vezes que se fala de justiça aqui no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, ele está falando da obra que Cristo fez na cruz em seu lugar. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, já foi, você que é crente, nascido de novo, você já foi um escravo do pecado. Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Você está obedecendo a Cristo, é a segunda opção. Vocês foram libertados do pecado, como primeira opção. Tornaram-se escravos da justiça de Cristo na cruz, segunda opção. Não tem outro, para todo ser humano. Você vê aquele parente seu, aquele amigo seu, gente boa demais, honesto, trabalhador. Se ele não nasceu de novo pela fé em Cristo, eu lamento ter que lhe dizer isso, mas ele é um escravo do pecado. Precisa se converter, entregar. É a Bíblia que está dizendo. Verso 19. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas, das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram aos membros do corpo, de seu corpo, em escravidão à impureza e à maldade, primeira opção, que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade, a justiça de Deus na cruz que leva à santidade. E eu estou dizendo primeira e segunda opção porque nós nascemos já escravos do pecado. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Você não precisa ensinar a criança a mentir, tomar o brinquedo do outro, morder, bater, puxar os cabelos. Desculpem. E por que a criança faz isso? É porque ela nasceu perfeitinha? Não, é porque ela já nasceu com a sementinha do pecado na vida dela. E essa sementinha
todo dia ela cresce um pouquinho e dá fruto, enquanto Jesus não mata ela. Verso 20, quando vocês eram escravos do pecado, primeira opção, estavam livres da justiça, que era a segunda opção, justiça de Cristo na cruz. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Qual foi a vantagem de viver lá no pecado? E agora a gente é crente, a gente tem vergonha das besteiras que a gente fez no pecado. Ele que está dizendo. O fim delas é a morte. O pecado leva à morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, estão na segunda opção, e se tornaram escravos de Deus. Você sabia, irmão ou irmã, que biblicamente eu e você, que nascemos de novo pela fé em Cristo, nós somos escravos de Deus? É claro que isso é linguagem figurada. E não tem o significado de que Deus maltrate alguém, como é o conceito de escravidão. Mas nós somos servos, servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus. E essa escravidão é uma escravidão voluntária. Nós respondemos ao amor de Deus, escolhemos ser seus escravos. Tornaram-se escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade nessa segunda opção. E o seu fim é a vida eterna, glória a Deus. O outro fim é a morte, o pecado é a morte. 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí tem que dizer aleluia, glória a Deus, porque éramos escravos do pecado. Fomos libertos quando fomos alcançados pelo Evangelho, entregamos nossa vida a Cristo. Agora nós somos escravos de Deus, de Cristo, da santidade, da obra que é Cristo, da justiça de Deus em Cristo na cruz. Glória a Deus para todos sempre. Amém? É isso aí. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você achou, deixa seu pedido de oração, ler o pedido de oração dos outros irmãos, oremos uns pelos outros. Eu me comprometo a orar por cada pedido que meus irmãos deixam aqui nesses vídeos. Compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, da família, de amigos, de trabalho. Outros dos irmãos da igreja, manda o vídeo aí para ver se mais pessoas acompanham, se inscrevem no nosso canal. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, beleza? E amanhã, 5h30, a gente volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Combinado? Aguardo vocês. Um abraço.